Você tem medo de jogar bola? Provavelmente clicou nesse vídeo por um motivo muito específico. Você sabe jogar bola, mas, quando chega a hora do jogo de verdade, alguma coisa simplesmente trava dentro de você. Não importa se é peneira, campeonato, ou até uma pelada. Parece que seu corpo não responde do mesmo jeito. Suas decisões ficam mais lentas. Você evita arriscar, evita errar, e quando percebe, já passou o jogo inteiro sem realmente jogar. E o pior não é nem jogar mal, é sair com aquela sensação de que você nem tentou, de que você se escondeu, de que tinha muito mais ali dentro que não saiu. E talvez você já tenha tentado de tudo, pensar positivo, se motivar antes do jogo, prometer que dessa vez vai ser diferente, mas na hora, tudo se repete de novo. Só que tem uma coisa que ninguém te explicou ainda, e quando você entender isso, você vai perceber que o problema nunca foi falta de confiança, nem falta de talento. Na verdade, tem um mecanismo acontecendo dentro da sua mente que te faz jogar pior justamente quando você mais quer jogar bem, e enquanto você não perceber isso, não importa o quanto você treine, isso vai continuar acontecendo. Agora presta atenção nisso. Você já percebeu que no treino você joga solto? A bola parece leve, as decisões vêm rápidas, você tenta, você participa, você é você. Mas no jogo, é como se alguém puxasse um freio invisível dentro de você. A mesma jogada que você faria sem pensar, você evita. O drible que você faria com confiança, e você segura. E o mais louco é que você percebe isso acontecendo. Você sabe que tá travado, mas não consegue sair disso. Então deixa eu te fazer uma pergunta, e responde com sinceridade. Se você sabe jogar, por que você não consegue mostrar isso quando mais importa? Existe um padrão muito claro em jogadores que travam em jogo, e talvez você nunca tenha parado para perceber isso de verdade. No treino, onde não tem consequência real, onde o erro não pesa tanto, você joga com liberdade. Mas no jogo, onde tem pressão, julgamento, expectativa, surge algo diferente, um medo. Só que não é um medo óbvio. Não é um medo que você consegue apontar facilmente. É um medo silencioso, que vai mudando suas decisões sem você perceber. E isso acontece porque o seu cérebro interpreta o jogo como uma ameaça. Sim, ameaça. Não uma ameaça física, mas social. Para sua mente, ser julgado, ser criticado, errar na frente dos outros, tudo isso ativa um sistema de alerta. E quando esse sistema ativa, você entra em modo de defesa. Nesse estado, seu cérebro não quer que você brilhe, ele quer que você sobreviva. E sobreviver, nesse contexto, significa uma coisa: não errar. Então, sem você perceber, seu foco muda. Você não joga mais para acertar, você joga para evitar o erro. E isso muda completamente a forma como você joga. Você para de arriscar, para de tentar coisas diferentes, começa a escolher sempre a opção mais segura, e aos poucos, vai desaparecendo do jogo. Mas aqui vem o detalhe mais perigoso de todos. Quanto mais você tenta evitar o erro, mais travado você fica. E quanto mais travado você fica, pior você joga. E quanto pior você joga, mais você confirma que não pode errar. E aí, o ciclo começa. E esse ciclo vai ficando cada vez mais forte, mais automático, mais difícil de quebrar. Você entra em campo já carregando um peso mental enorme, pensando que precisa jogar bem, que não pode desperdiçar aquela chance, que tem gente olhando, avaliando. E só esse pensamento já muda completamente o seu estado. Seu corpo fica mais rígido, sua respiração muda, sua mente começa a acelerar, e aquilo que antes era natural, agora exige esforço. A primeira bola chega, você simplifica. A segunda, você hesita. Na terceira, você já não se apresenta mais pro jogo. E aí chega o momento mais perigoso, quando você percebe que está sumido. Nesse instante, sua mente entra em conflito. Você quer reagir, quer aparecer, quer fazer algo, mas ao mesmo tempo, o medo de errar te trava ainda mais. Seu coração acelera, sua confiança despenca, e sem perceber, você deixa de jogar para tentar apenas não comprometer. E é aí que muita gente se perde. Porque quanto mais você se cobra para melhorar naquele momento, mais pressão você coloca sobre si mesmo. E mais pressão gera mais erro. E existe um motivo para isso. A confiança não vem antes da ação. Ela vem depois. Mas o medo bloqueia exatamente a ação que geraria a confiança. E além disso, existem 3 comportamentos que alimentam esse medo constantemente, sem você perceber. O primeiro é jogar para agradar os outros. Quando você entra em campo preocupado com o que vão pensar, você tira o foco do jogo e coloca na opinião alheia. O segundo é depender de reconhecimento. Quando você precisa ir bem para se sentir bem, qualquer erro vira um problema enorme. E o terceiro é se esconder depois de errar, porque toda vez que você erra e se retrai, você ensina a sua mente que errar é perigoso. E aí, na próxima vez, o medo volta ainda mais forte. E é assim que jogadores bons acabam nunca mostrando o que realmente têm. Mas aqui está o ponto que muda tudo. E presta muita atenção nisso. O problema nunca foi o medo. O problema foi a forma como você tentou lidar com ele. Porque o medo não vai desaparecer. Ele faz parte do jogo. Todo jogador sente, inclusive os profissionais. A diferença é que eles não esperam o medo ir embora para jogar bem. Eles jogam, mesmo com ele ali. E isso muda completamente a dinâmica. Porque quando você para de lutar contra o medo, você libera espaço para agir. E é a ação que começa a reconstruir sua confiança. Não é pensar positivo, não é se motivar, é agir, mesmo que seja pequeno. Você precisa começar com pequenas vitórias. Um passe simples bem feito, uma disputa ganha, uma tentativa, mesmo que não dê certo. Porque essas pequenas ações mostram para o seu cérebro que aquilo não é uma ameaça real. E quando ele entende isso,
ele desacelera. E quando ele desacelera, você volta a jogar. Outro ponto fundamental é a repetição. Quando você treina algo muitas vezes, seu corpo aprende a executar sem precisar pensar. E quando você não precisa pensar, o medo não consegue interferir da mesma forma. Mas talvez a mudança mais importante de todas seja essa. Você precisa parar de ver o erro como um problema. Errar não significa que você é ruim. Significa que você teve coragem de tentar. E no futebol, quem não tenta, simplesmente não existe dentro do jogo. Então na próxima vez que você entrar em campo, esquece a ideia de jogar perfeito. Esquece tentar impressionar. Esquece provar algo para alguém. Faz uma coisa simples. Não se esconde. Mesmo com medo. Mesmo inseguro. Mesmo travado. Vai. Porque é assim que você quebra esse ciclo. E é assim que você começa, finalmente, a jogar como você realmente é.